E é sobre a palavra desse Deus que hoje nós vamos meditar e pedir para que Ele venha falar aos nossos corações. Então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, ou sua Bíblia, ou acessem aí seu aplicativo da Bíblia, no livro de Apocalipse. Meu Deus, Apocalipse. Não, por mais que seja um livro escatológico que fala sobre o fim das coisas, né, o fim dos tempos, enfim, como as pessoas costumam te chamar, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o que fazer até que chegue esse fim dos tempos. O que nós devemos fazer é atender a uma chamada de Cristo Jesus, uma convocação ao primeiro amor. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre isso que nós vamos meditar. Mas antes de nós lermos e entrarmos no texto, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aí se lembra, está fresquinho na memória, o dia em que você entregou sua vida para Jesus, foi batizado? Quem aí? Glória a Deus, glória a Deus. Olha só quantos que lembram. E vocês se lembram das primeiras obras, né, daquele amor. E eu posso dizer que está mais fresquinho na memória hoje da nossa querida que batizou com 10 anos de idade, né? Na memória dela está mais fresquinho. E também do nosso irmão que veio ali e entregou a vida para Cristo, confessou publicamente sua fé. E como eram as primeiras obras? Nós não medíamos esforços. E eu lembro muito bem também de quando eu entreguei minha vida para Jesus. Foi realmente como se Cristo tivesse me tirado de mim, me colocado aqui assim e me mostrado assim: Vinícius, veja quem é você, um pecador que carece da minha misericórdia, e eu me entreguei para você, e aquele é você, até aqui, daqui para frente, eu vou estar contigo e tenho novidade de vida para você. É como se Cristo me mostrasse tudo, quem eu era e o que Ele queria fazer de mim dali para frente. Foi um amor nesse dia que eu senti, que eu nunca havia sentido antes, e eu continuei sentindo esse amor por meio das vidas aqui da nossa igreja, que amaram a mim, a minha família, nos levaram para um pequeno grupo multiplicador, na época era célula, fomos amados, não faltava uma escola bíblica, todos os domingos pela manhã estava aqui, quarta-feira à noite estava aqui, pastor Yuri enjoava, né, de ver minha cara por aqui, o Mateus também, né, o Mateus lembra, todos os cursos que o Mateus desceu o batistério ali, glória a Deus pela vida dele, foi meu professor do curso hoje, Liderança Multiplicadora, o curso para líderes de PGMs. Então era uma vivência de sede por Cristo e de fazer aquilo que eu recebia de Cristo. Eu queria muito replicar. Essas são as primeiras obras. O que nós recebemos de Cristo, nós buscamos replicar ao próximo, aos irmãos. Nós queremos também que eles conheçam esse amor. A questão é que o livro de Apocalipse, que vai falar sobre essa chamada à convocação ao primeiro amor, ele foi um pergaminho, um rolo, que João, o apóstolo, escreveu enquanto estava exilado na ilha de Patmos. E esse pergaminho deveria rodar as 7 igrejas. E nele se encontra uma informação para nós: a esperança. A esperança em Cristo Jesus, a esperança naquele que é, que era e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso que governa a história, é isso que trata Apocalipse, e levará à consumação em Cristo. Mas até que isso aconteça, nós precisamos permanecer em uma vivência de primeiro amor. E o próprio livro Apocalipse, que vem do grego apocaliptikos, que significa revelar, tirar o véu, ele começa no capítulo 1 falando revelação, já com seu próprio nome, de Jesus Cristo. Então o apóstolo João recebe essa revelação de Deus, a revelação de Cristo Jesus por meio de um anjo. E João tem a seguinte visão: quando ele volta para ouvir quem estava falando com ele, ele se depara com algo esplendoroso, o Cristo, em sua glória. E quando ele volta para ver, ele tem uma visão de 7 candelabros de ouro. Candelabro significava naquele tempo a luz. Vem de lukinia, que significa, vem de lux, que é luz.
e simbolizava a presença de Deus, local da presença de Deus. Hoje, luz para todos, em meio àquela que testemunha Jesus na terra, que é a igreja. Então, candelabro, local da presença de Deus. E entre os candelabros ele viu Cristo Jesus em sua glória. E tinha na mão direita de Jesus 7 estrelas, que significavam os 7 pastores. Um pastor de cada uma das igrejas, é qual esse pergaminho, esse rolo, esse texto de Apocalipse iria passar por essas 7 igrejas. E lá no versículo 19, capítulo 1, verso 19, Jesus diz para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e os 7 candelabros. 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas. Cristo presente na igreja, significa que isso não mudou. Cristo continua presente em meio à igreja dele. Quando nós viemos aqui adorar, quando nós viemos aqui buscar, quando nós viemos entregar nossas vidas a Deus em adoração, Cristo está presente e governante na igreja. E diante disso, Éfeso era a primeira igreja da rota do mapa. Na ilha de Patmos era uma ilha mais excluída, onde ficavam os prisioneiros do Império Romano, principalmente aqueles que anunciavam Jesus como um rei. Lembrando que esse livro é escrito em 95 depois de Cristo, quando o imperador em vigor era Domiciano. E Domiciano, ele impôs que todos deveriam prestar culto a ele e adoração somente a ele como rei. Logo, quem falava que Cristo era rei sofria perseguição, e aí quem não prostava assim, adoração nos templos ao imperador, pagava um alto preço, muitas vezes com a morte, prisão, açoite e morte. E nesta igreja de Éfeso, aonde deveria chegar esse pergaminho nas mãos, era nas mãos primeiro do anjo da igreja, do pastor que estava na mão direita de Jesus. Significa que os pastores estão também na mão de Cristo. É Ele quem direciona todas as coisas, Ele quem conduz todas as coisas. E a igreja de Éfeso tinha nada mais nada menos por pastor como Timóteo, discípulo de Paulo. Então você pode notar que a igreja realmente ela replica a sua liderança, não é? Nós temos uma liderança de pastores na nossa igreja de amor, de cuidado, fiéis à palavra. A igreja vai replicar isso também. E lá era Timóteo o pastor. Então uma igreja séria, a igreja de Éfeso é uma igreja fiel à palavra, fiel aos princípios. Então, Apocalipse 2, versículo 2, Jesus manda dizer à igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Olha, uma igreja séria. Não adiantava vir com ensinamentos como os nicolaítas tentaram ali, trazer ensinos contrários à palavra. Eles percebiam porque eles eram conhecedores da palavra. E Jesus diz que conhecia essas obras. E quando Jesus diz conheço, ele usa o termo grego roida, que significa estar intimamente ligado, significa se relacionar. Então Jesus está dizendo para eles: eu faço parte das suas obras. Essa seriedade de vocês com a palavra, eu faço parte dela, eu estou com vocês também em meio ao seu trabalho árduo, eu estou com vocês em sua perseverança. E a igreja de Éfeso, ela era séria e comprometida com tudo isso, com o ensino dos apóstolos. E ela era comprometida também com o amor que eles demonstravam para os irmãos, em acolhimento. A igreja que tinha isso, mas não quando Cristo vem com a sua advertência, mas anteriormente, porque olha o que diz em Efésios, capítulo 1, verso 15 e 16. Paulo escreve um elogio. Ele diz: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo, o Senhor Jesus,
e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Uma igreja que amava e demonstrava isso para todos os santos. Eles agiam em amor ao próximo, em cuidado, em ações de misericórdia. Uma igreja conhecida por isso. Mas aqui está em outro contexto. E Jesus diz no capítulo 2, verso 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não desfalecido. Perseguições de morte eles suportavam, eles não negociavam a palavra, não negociavam Cristo como rei, e somente uma igreja espiritual pode perseverar dessa forma. E Éfeso era uma igreja espiritual. Mas Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento, e tem por profeta Jesus Cristo. Então ele vem como um profeta, como muito parecido com Amós, lá no Antigo Testamento. Ele fala para Israel as coisas boas, os elogios a Israel, mas aí ele vem com uma advertência. Jesus então aqui vem com uma advertência à igreja de Éfeso. Versículo 4 diz: contra você, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E somente uma medida iria absorver Éfeso de que Jesus se retirasse da igreja, que eles vivessem a prática do amor ao próximo, que eles vivessem as primeiras obras, que eles voltassem ao primeiro amor. E esse amor que Jesus fala nesse texto é o ágape, que é o amor que é exercido sem expectativa de retorno. É o amor que é exercido nos bastidores, sem a gente esperar que o nosso nome seja citado. É esse amor que ele está falando, de quem ama sem esperar nada em troca, sem segundas intenções. E eles abandonaram essa prática. E nós sabemos que em tudo que a gente vive, principalmente algo que envolve unidade, se não tem amor, não dá certo. Nas simples coisas da vida. Por exemplo, me veio à memória algo que trouxe bastante tristeza, alegrias enquanto tinha amor e tristeza quando faltou amor. Para aqueles que gostam de futebol, vão fazer um esforço aí, vão se lembrar da seleção brasileira na Copa do Mundo de 94 dos Estados Unidos. Eu era muito criancinha nessa época, assim, mas eu lembro, Eu lembro até da Copa de 90 um pouco, porque o meu pai me contava, não que eu assisti. E eu lembro que foi uma decepção também. E em 94, sem expectativa nenhuma, um grupo de improváveis. E aí, de repente, a gente vê que existia algo diferente naquela seleção. Gana. Eles tinham garra, tinham o coração no bico da chuteira, como aqueles que jogam bola gostam de falar. E tinha amor, eles se entendiam, eles viviam uma unidade. Então, 20 anos depois, fomos tetracampeão. E a expectativa para 98, e também a gente via unidade, via amor no que eles faziam. Chegou a final, não deu certo, mas em 2002, enfim, o Penta. E aí vem 2006, agora, meu Deus, é o Hexa, a maior seleção de todos os tempos, com o técnico que trouxe o Tetra, o Parreira. Falou, agora não tem para ninguém, quadrado mágico, os maiores jogadores do mundo. Uma decepção. Porque cada um já vivia o seu individualismo. Cada um já se preocupava com o seu sucesso em seus clubes, e a seleção talvez era uma promoção, mas não tinha aquela preocupação, aquela unidade, aquele amor e aquela garra. Então foi uma decepção, porque eles faltava amor. Mas o que tem a ver futebol com igreja? É que são grupos de pessoas, comunidades, que se não viver de forma coletiva, se não viver em unidade, se não viver em amor, não vai parar em lugar nenhum. Não dá certo. Então, capítulo 2, versículo 5, Jesus, como um profeta, elogia, adverte, acusa e traz também uma solução, caso ela seja vivida. Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A luz será retirada, a presença de Deus será retirada. 3 convocações de Jesus: lembre-se de onde caiu, arrependa-se
e pratique as obras que praticava no princípio. Aquelas que nós lembramos aqui de quando nos convertemos. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente por Cristo Jesus, aquele que o Senhor enviou para que levasse sobre si as nossas dores, as nossas aflições, os nossos pecados, e por meio da fé nele, nós podemos ser reconciliados com o Senhor. Por tua graça, foi por teu amor. Nós pedimos que, em nome do teu Filho Jesus, nós podemos ser edificados pela tua palavra, e que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira convocação que Jesus traz é: lembre-se de onde caiu. Para se lembrar de onde caiu, ou se lembrar como caiu, a igreja de Éfeso deveria voltar à oração, deveria voltar a esta prática. Aqui, para lembre-se, nemoieu significa buscar na mente. Agora eu pergunto, quem para de orar, vai se lembrar de onde caiu? Não vai lembrar, porque é um ritmo frenético, né, que a gente vive hoje, de muitos compromissos, de muita preocupação, de ter que dar bons resultados aonde nós estamos. Então a gente tem que aprender, executar, e aquela vida, e a gente fica sem orar. E aí é nessa ausência da oração é que nós não vamos lembrar de onde caímos e vamos permanecer caídos sem perceber. E se nós chegamos a ter que voltar a priorizar a oração, a sigla TSD, muito conhecida da gente, né? Da nossa igreja, tempo a sós com Deus. Se a gente tem que voltar a fazer isso, talvez seja esse o motivo que nos levou a cair. A falta de oração. A falta de relacionamento com Deus. E na igreja de Éfeso, o ativismo religioso foi a fissura por onde o amor da igreja se escapou. Era essa preocupação em colocar regras, talvez, acima do amor. Não que a gente, não que não deva existir regras, princípios são para ser vividos. Só que quando nós vivemos esse amor, nós conseguimos ter o ponto de equilíbrio, e isso faltou na igreja de Éfeso. E aí, cada palavra de Jesus aqui importa muito, porque ele diz: lembre-se, busque na sua mente, de onde caiu. Aqui, de onde, é um termo, é um advérbio que significa lugar, de onde, ou também, no termo grego, ele significa pessoa. Jesus pode estar nos dizendo: lembre-se de onde ou com quem caiu. A questão é que nós não caímos sozinhos. Sempre tem alguém envolvido. A falta de perdão é para alguém. A falta de reconhecimento que pecamos e erramos é contra alguém que nós pecamos. Jesus está coberto de razão, como sempre. Lembre-se de onde ou até com quem caístes. Nós não caímos sozinhos. Nós não deixamos de praticar as primeiras obras, a obra de amor, para ninguém. É para alguém que nós deixamos de praticar. E aí ele diz: lembre-se de onde ou com quem caíste. Aqui ele usa um termo pipto, significa falhar. Lembre com quem você falhou, lembre onde você falhou. Mas isso só conseguimos por meio da oração, isso só conseguimos por meio de um relacionamento com Deus. Não vivemos no automático. E aqui a palavra caíste é a mesma palavra utilizada para quando João, um pouco antes, ele cai na presença de Deus. Só que João cai em temor, João cai em adoração a Cristo. Isso significa que em qualquer situação onde a gente possa ter caído, no sentido de abandonar as práticas do primeiro amor, também foi por termos caído em adoração a outro Deus. Talvez ao Deus da promoção. Talvez caímos diante do Deus do sucesso,
do Deus do aumento salarial, do Deus da formação. Talvez nós caímos diante do Deus eu. E esse, eu posso te dizer, que é a maior divindade que hoje compete à adoração com Deus. Eu. Que me leva ao individualismo, que me leva a parar de caminhar com os irmãos, que me levam a achar que o meu sucesso profissional é mais precioso do que uma vida em comunidade como Cristo está mandando. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai sustentar, Ele não vai deixar faltar o pão, Ele não vai deixar faltar o que nós precisamos, porque Ele é o nosso pastor e em nada teremos falta, não é a palavra de Deus? Em qualquer situação que a gente caiu em adoração a um outro Deus. Por isso, o primeiro amor, ele tem a ver com temor, obediência e relacionamento. Porque quando você se relaciona com Deus em amor, você o obedece facilmente, você perdoa facilmente, você pede perdão muito rápido. Você não deixa que isso crie raízes no seu coração. Isso nós vamos conseguir somente de relacionamento. Oração, eu não sei quanto tempo nós temos orado. Você no seu particular tem orado, eu não sei, mas você sabe. E Deus também. Você sabe onde você tem que melhorar. Eu sei onde eu tenho que melhorar. Assim como esse texto chegou aos anjos daquelas igrejas, aos pastores daquelas igrejas, chegou não para a igreja. Tem um lugar onde esse texto para e edifica e chama, que são os pastores, e assim foi para mim, queridos. É com muito temor que eu trago esta palavra hoje, porque quando eu orava, antes de trazer essa mensagem, o Espírito Santo me falou: Vinícius, você é um pecador, falando a pecadores. Essa mensagem é para você, como um pastor. Você jamais deve deixar de colocar o pé nas casas, saber o que está acontecendo com aqueles que Deus te confiou, orar, abraçar, caminhar, sentir a dor junto, chorar junto, orar junto e glorificar a Deus junto em meio às vitórias. Primeiro chegou para o líder da igreja, depois foi lido para que a igreja também vivesse isso. E quando Jesus diz: lembre-se de onde caíste, esse verbo ele está conjugado por Jesus em uma voz ativa, traduzido por tens caído. Pode ser que a gente está caindo. O cair está sendo praticado. Agora, que disse que Ele habita em meio à igreja? Agora, que disse que Jesus anda em meio à igreja? E se Ele está aqui, e eu creio que Ele está aqui para te levantar hoje, para que você não permaneça caído onde você lembrou que caiu, mas para que você seja levantado pelas mãos dEle nesta manhã, e que volte a viver este amor que Ele chamou para viver. É Ele quem está aqui, é Ele quem chama a viver esse primeiro amor. Jesus ele chama a igreja de Éfeso na segunda pessoa, do singular. Note que ele não fala: lembra de onde caíram, arrependam-se. Não, ele fala: lembre-se de onde caíste, arrependa-se. Ele está falando no singular, porque ele está falando a um corpo só, a uma unidade. É redundante isso, mas ele está falando a um corpo só. Ele chama a igreja de você, porque realmente a igreja é um corpo só. Se nós, no nosso corpo, percebemos um membro com dificuldades, eu posso dormir em cima do meu braço e acordar. Quem nunca fez isso? Aí você vai lá, dá aquela chacoalhada assim, preocupado, né? Você vai se movimentar, o braço fica. Tem alguma coisa, aí ele volta, você fala: ufa, não é nada. Mas se ele continua dormente, o que você faz? Corta seu braço e joga fora? Você não se preocupa mais com ele? Deixa aí, uma hora ele apodrece e cai.
deixa eu me preocupar com as outras coisas que eu... Não, você pega esse membro, você se preocupa com ele, leva diante de um médico, ele dá o diagnóstico e você vai ter a cura, você vai ter um tratamento. Por isso que Jesus está chamando Éfeso no singular, porque é um corpo só, é uma igreja só. Na nossa igreja não deve ser permitido que um membro apodreça e caia, mas tem que ser levado à presença do médico dos médicos, para obter o diagnóstico certo na palavra, no discipulado, na caminhada, então obter a cura que ele precisa. Isso é a prática do primeiro amor. Não é virar os olhos para quando nós vemos um membro, um irmão sofrendo, padecendo, uma na enfermidade, ou numa luta na família. Olha, talvez ele cometeu muitos pecados, hein? Por isso que ele está passando por isso. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco porque é julgar. E julgar já tem acusar, já tem um que acusa. Só um, que é Satanás. Nós não devemos fazer o papel dele. Como igreja, temos que pegar e apresentar diante do médico dos médicos. Isso é essa prática que Éfeso tinha abandonado. Abandonou o acolhimento, abandonou o cuidado, abandonou o abraço, abandonou a condução enquanto estava precisando. E nós não podemos viver dessa forma, jamais. E o nome de tudo isso que eu estou dizendo para os queridos é discipulado. Uma igreja não pode perder, na sua essência, a caminhada discipular. Você presta conta com quem? Quem sabe do seu pecado? A quem você confessa, como a palavra manda em Tiago, para que tenha cura? Não podemos deixar essa prática morrer em nosso meio. Isso é viver o primeiro amor. O Espírito Santo hoje ele nos convoca a fazer uma autoanálise e descobrir onde temos caído. Mas não é para nos deixar caído, é para nos levantar para a honra e glória do nome dele. A segunda convocação que ele nos trouxe a Éfeso e traz hoje para nós. Arrependa-se. Você sabe o significado de arrependimento? Metanoia, mudança, meta, nuas, razão, mudança de pensamento. Arrepender é mudar o pensamento. Arrepender é mudar como a gente está pensando hoje, para que as nossas práticas daqui a pouco sejam diferentes. E é isso que Jesus estava chamando a igreja de Éfeso. Arrependa-se. Uma ordem de Jesus para que eles fizessem algo, assim que lembrassem de onde caíram. Mas Éfeso deveria se arrepender do quê? O chamado arrependimento é que voltem à prática das primeiras obras. Sugere que a falha deles era não a perda de amor por Deus, mas a perda de amor por pessoas. E quando se perde a essência que é o amor, queridos, o discipulado fica em segundo plano. A caminhada fica em segundo plano. Sabe o que resulta nisso? Individualismo. E a gente nem se vê. Quando sai da caminhada entre irmãos, a gente nem percebe. Mas a gente começa, no nosso individualismo, buscar respostas em gurus. Guru da finança. Vem até pintado de algo de Deus. Guru do casamento. O guru não sei do quê. Porque você parou de ler a palavra, parou de orar e parou de andar em unidade com os irmãos. Como somos edificados quando praticamos essas obras, obras de amor. Aqui, queridos, existem várias chances de vocês praticarem isso. Temos a FUNASP, temos o Connection, que acolhe os refugiados, os estrangeiros que vêm. E aquilo é amor puro, aquilo é igreja. Projeto Elas, queridos. Tantas meninas sofrendo por falta de conhecimento, por não conhecer a Cristo, e aqui existe isso. Se você fala assim, aqui dentro, eu quero praticar esse amor, vai aparecer um monte de coisa para você fazer. O individualismo nos tira dessa vivência de comunidade, de amor, de prestação, de amor, graça e misericórdia às pessoas. Os membros da igreja de Éfeso, eles eram rigidamente ortodoxos. Eles não permitiam heresias na igreja. E Jesus concordava com isso. Ele disse, eu faço parte dessas obras. É como se ele dissesse assim, glórias a mim por isso, né? Glória a Deus, glórias a mim por isso. Ele fazia parte. Era uma igreja
ricamente teológica, mas sem amor. E obras praticadas sem amor, elas são praticadas por dois motivos. Ou é por medo de você ser cobrado por aquilo que você não fez, isso já é religiosidade, ou é por autoglorificação. Sem amor, nós podemos estar fazendo para que nós venhamos ser notados, para que o nosso ego seja um pouco mais inflado. E tudo isso pode ser vivido na ausência do discipulado, na ausência de caminhada, na ausência de compartilhamento de vidas. E Jesus, quando ele diz arrependa-se, o tempo verbal aqui, mais uma vez, é uma ação incompleta. Ou seja, o arrependimento deve ser constante. A nossa caminhada com Deus, a prática, as primeiras práticas, esse primeiro amor, ele depende do quanto nós nos arrependemos. E tem que ser todos os dias, queridos. A hora que você parar de se arrepender porque não tem pecado, você nem vai estar aqui mais, já foi glorificado. Aí eu te vejo na glória. Mas até lá, permaneça se arrependendo. Lembre-se que você ainda é um pecador santo, separado para Deus, mas ainda peca. Só existe uma atitude que devemos tomar após sermos lembrados do pecado de onde a gente caiu: arrependimento e pedido de perdão a Deus. Mudar o pensamento e agir diferente. Tem uma frase de Charles Spurgeon que tem muito a ver com o que está sendo dito. Ele diz assim: que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Uma confirmação de que você pertence a Cristo é que você não peca mais em paz. Você não quer mais aquela lama. Uma igreja, queridos, que não vive mais a anunciação da palavra e a prática do arrependimento de pecados, ela já deixou de viver o primeiro amor. Uma igreja que tem dedos para falar o quanto nós somos pecadores e precisamos nos arrepender, ela já parou de viver o primeiro amor, porque ela está mais preocupada com enchimento do que conversão. E nós não devemos jamais deixar que isso aconteça. E quando a gente vive isso, não vivemos mais o primeiro amor e a gente nem percebeu. E aí a gente vai buscar se preencher de forma carnal, forma consumista, por meio de programações e de nomes. Esquece que na palavra tem o alimento que nós precisamos para todos os dias, a todo momento. E corremos o risco de que o candelabro seja retirado. Arrependa-se. Caso esteja difícil, talvez o coração ainda está endurecido, talvez ainda existe uma possibilidade aqui de negociação, talvez você chegou aqui caído por causa de uma prática pecaminosa. E se está difícil de compreender, faça como Davi. Peça a Deus um coração quebrantado. Peça um novo coração, quebrantado, disposto a obedecer. Essas são as características de quem vive o primeiro amor. E essa palavra que nós estamos lendo, ela é verdadeira. E nela está escrito que Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste a alguém que reconhece que precisa ser levantado por Ele. Peça esse coração, peça esse novo coração. E a terceira e última convocação: pratique as primeiras obras. Jesus, ele é muito perfeito, ele traz uma sequência. Vê que ele é metódico? Pensa, sabe que Jesus já era batista, né? 3 pontos. Lembre-se de onde caíste, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Ó, ele foi batizado, né? Então acho que ele é. Brincadeiras à parte, queridos. Depois de lembrar de onde caímos, depois de nos arrependermos, precisamos praticar as primeiras obras. Mudamos o pensamento, agora vamos mudar a nossa prática. Jesus, ele tinha conhecimento das obras atuais de Éfeso e não as condenava.
mas ele ordenou a prática das obras provenientes do primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso não é o que eles faziam, era o que eles deixaram de fazer. O primeiro amor, ele não tem a ver com sentimento. Não tem a ver. Eu não preciso sentir para liderar um PGM. Eu preciso sentir. Alguém te liderou. Alguém cuidou de você. E alguém deu a vida por você. Você não precisa sentir para participar, para servir a Deus em um dos nossos projetos. Você não precisa ficar sentindo. Amor não é sentimento, amor é prática. Eu pratico as primeiras obras, não por sentimento, mas porque eu fui amado primeiro. Um Deus que se assenta em seu trono, governando este mundo, governando a igreja, governando todas as coisas, um dia decidiu se diminuir a uma criatura como a que ele fez do pó da terra. Para poder saber o que nós passamos, compreender na pele o que nós passamos, esse é Cristo Jesus, um Deus que se entregou à vergonha da cruz, trazendo salvação por meio da fé daqueles que creem nele. É por causa disso que eu pratico as primeiras obras, é por causa dele que eu amo sem esperar nada em troca, é por causa dele que eu não fico me esquentando cadeira na igreja, mas que eu procuro me envolver e praticar as primeiras obras de amor ao próximo. É por causa dele. Eu não preciso sentir. Eu tenho só que ir. Ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu os ensinei. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ide, vão, pratique as primeiras obras. Como não obedecer um Deus que se entregou por nós? É muito egoísmo. O primeiro amor, ele se vive na completude de amar a Deus e ao próximo. São duas coisas que se completam no primeiro amor. Eu amo a Deus, todo meu coração, minha alma, minha força, entendimento, e amo ao próximo como a mim mesmo. É completo. A ideia falsa de amar somente a Deus, ela nasce da individualidade. Eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações, sou ético, sou moral, pago minhas contas em dia, sou correto. Mas não me chame para andar em comunidade, não. Não me chame para um PGM, não, porque eu não gosto muito assim, sabe, de me misturar. Mas eu amo a Deus. Mentira. Mentiu. Ou está se enganando. Mas não sou eu quem digo isso. 1 João 4,20. Pois quem não ama seu irmão, ao qual ouviu, como pode amar a Deus a quem não viu? Obras realizadas sem esse amor ágape sempre serão para provar algo, como nossa bondade, a nossa importância, a nossa relevância, ou até mesmo uma tentativa de barganhar com Deus, de ter créditos, como o cartão de crédito, por exemplo. Eu faço as boas obras, mas na hora que daqui a pouco eu venho diante de Deus e cobro as minhas milhas. Obras sem amor, sem se preocupar com o bem do próximo. E obras assim, queridos, Deus não está nela. Nós estamos nela, mas Deus não. Deus não faz parte disso. As obras, elas serão boas, e Deus estará nelas, se forem realizadas com amor. Só. A ordem de Jesus aqui é: pratique as obras do princípio, as obras do início, as primeiras. Pratique. E o verbo, mais uma vez, indica uma ação interminável. É todos os dias, temos que viver para isso. E ele continua ainda no versículo 5, ele diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A remoção do candelabro aqui, do seu lugar, significa o fim do reconhecimento de Cristo, que essa igreja é dele. Essa é uma advertência solene à igreja de Éfeso. Preste atenção, caso ela não se arrependa. Se a igreja não se arrependesse, não poderia mais irradiar a luz de Cristo.
Por isso que a igreja tem que se arrepender todos os dias, lembrar de onde caiu todos os dias, porque caímos. Por isso que temos que pedir perdão para Deus todos os dias, porque somos pecadores. A questão é que a igreja não possui luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela também não brilha. Se ela não ama, ela não brilha, porque quem não ama permanece na escuridão. O juízo ele começa pela casa de Deus. Nas Escrituras, Deus julga primeiro a igreja antes do mundo. E nós estamos olhando lá para fora, preocupados com o contexto, e tudo bem, nisso está certo, porque nós temos que orar mesmo pela paz, orar por tudo, é o nosso compromisso. Não só orar, mas agir. Mas a gente esquece de olhar para nós, o quanto nós estamos talvez nos distanciando daquilo que é o propósito, praticar as primeiras obras. O juízo começa aqui dentro, não é lá fora. A igreja de Éfeso, ela deixou de existir, queridos. A cidade de Éfeso deixou também de existir, tanto a igreja como a cidade. Primeiro foi a igreja, depois foi a cidade. Hoje só existem ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da visitação de Deus. 400 anos depois, eles tentaram se reconstruir. 400 anos depois de Cristo, veio um terremoto naquela região e derrubou a cidade inteira por terra, porque nela não habitava mais a presença de Cristo. O primeiro amor que havia esmorecido neles era o amor uns pelos outros. O primeiro amor que tinha morrido em Éfeso era a atitude de olhar no olho no outro e falar assim: o que você precisa? Isso eu não consigo, mas eu sei quem consegue. Eu tenho um grupo qual faço parte. Eu tenho um líder, o qual eu caminho comigo. Eu tenho ali, deixa eu lançar lá. São tantas histórias que nós já ouvimos na nossa igreja, queridos. Casas construídas, reformadas pelos irmãos. Tudo na vivência do pequeno grupo multiplicador. Testemunhos aqui que a gente poderia chegar até o culto das 17 só contando as bênçãos. Nós não podemos deixar que isso morra em nosso meio. A prática do primeiro amor, ela não pode parar no nosso meio. Certa vez, nesse mês de junho, nós recebemos novos membros, a equipe da integração, que envolve a recepção das pessoas quando chegam aqui. Inclusive, eu quero mais uma vez pedir licença e reforçar. Sábado que vem, às 14 horas, 14h30, nós vamos ter aqui o treinamento dessas pessoas que querem amar as pessoas quando chegam. A equipe de integração. É um lugar onde você pode exercer esse amor, recebendo essa prática de olhar nos olhos, de querer saber como você está. Essa vivência, ela não pode terminar. E aí, na integração, estávamos recebendo novos membros ali. Estava eu, o pastor Eli, a Emily, o Bittencourt também participa. Os pastores recebem quem está chegando. E ali foi mostrada a estratégia da Primeira Batista: alcançar novas pessoas em todas as nações. Diga amém. Glória a Deus, temos 33 missionários no campo. Aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo, fazendo isso. Mobilizar todos os crentes para a edificação mútua. Diga glória a Deus. Por meio dos PGMs, isso acontece. Multiplicar discípulos que se reproduzam. Glória a Deus. E aí tem uma estratégia aqui que eu quero falar, que diz: ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou. E Jesus está nos ordenando: voltem às primeiras práticas. Voltem às práticas do início. Mas que práticas são essas, queridos? Lembra de quando você abraçava alguém dentro do seu PGM, discipulava, cuidava? Ela entregava a vida para Jesus, você fazia as lições com ela encaminhava ela para cá para aprender a Bíblia, aprender sobre Cristo. E aí ela vem ali naquele batistério, você reúne toda a turma, como foi hoje, faz uma grande festa. Ela sai dali novo nascido, você caminha dando o primeiro alimento, o leite para o recém-nascido. Depois o alimento mais denso, uma boa teologia, ensina por meio da palavra. E aí você vai ver aquela pessoa que chegou arrebentada no seu PGM, dando frutos aqui. Isso aconteceu comigo aqui.
Passei por aquela porta ali arrebentado. E 2 irmãos, quando eu entreguei minha vida para Cristo, 2 queridos me abraçaram, me amaram, me conduziram pelos caminhos. E eu fui parar na célula, no PGM, hoje o nosso PGM. Fomos amados, fomos edificados. Eu sou fruto de PGM, querido. Fui enviado para o Seminário Batista, a caminhar com os pastores. Quero lembrar de um grande irmão que está aqui, pastor Paulo José. Trabalhamos juntos ali, fizemos muitas coisas, aprendemos juntos, eu com ele e com os pastores. E eu nem sabia onde Deus ia me levar, mas eu cheguei, Deus me levou aonde Ele queria me levar, porque eu fui amado neste lugar, nesta casa. Não podemos deixar esse amor esfriar. Não podemos escolher maratonagens de séries ao invés de participar de um pequeno grupo multiplicador. Não podemos trocar a comunidade e a unidade pelos bel prazeres que este mundo está nos enfiando goela abaixo. Temos que viver e permanecer nesse primeiro amor, porque nós somos uma igreja que ama a Deus e as pessoas. Nós somos uma igreja de muitas mãos, mãos que oram, mãos que abraçam, mãos que se juntam e praticam as obras do início, de amor ao próximo, de provisão ao próximo. É isso que nós precisamos viver e permanecer. A alegria de conduzir pessoas ao batistério, de cuidar, de levar aos frutos. Que maravilha é, queridos. Que a nossa igreja seja lembrada como a igreja que fez o certo, que se lembrou onde caiu, se arrependeu e voltou às práticas do primeiro amor.